primeiro lugar, avisar que nós vamos tratar de um tema que está em movimento. Então, algumas coisas que às vezes a gente diz, a gente vai se basear num projeto de lei, e o projeto de lei está no Senado, e se Deus quiser vai mudar muito ainda, porque tem muito furo lá. Então, é uma aproximação só para a gente, pelo menos, ajudar-nos a conversar. Provavelmente vai ser 28% essa alíquota. Uma coisa que é bastante importante dizer dessa reforma: não vai haver aumento da carga tributária. Não, vai haver uma redistribuição da carga tributária. Ou seja, alguns vão pagar mais, outros vão pagar menos para chegar à mesma coisa. Então não pense que é um aumento. Acontece que hoje nós temos uma carga bem mal distribuída. Se alguém disser que sabe quanto é a carga tributária que tem no seu setor, mente. Mente. Porque nós temos hoje um sistema extremamente escondido. Ou seja, enquanto na Europa se tem um tal do VAT, Imposto sobre Valor Agregado, aqui no Brasil a gente tem essa somatória IPI, ISS, ICMS, que vai se tornar o IBS, temos COFINS e PINS que vão se tornar CBS, é uma série de tributos que vão incidindo com nomes diferentes. Economicamente falando, eles são a mesma coisa, mas vão incidindo com nomes diferentes, um sobre o outro, ao modo que você não conhece a carga tributária. Tem um monte de tributos, e você pensa que a carga é baixa. Você pensa que 28% de tributação é uma coisa muito alta, quando, na verdade, vamos começar do básico. Vamos falar assim do ICMS na energia elétrica, 25%. Puxa, é muito. Mas agora um segredo: 25% é a conta, é o valor que você recebe, 25% da sua conta. Então, a cada R$100 que você paga, 25 é ICMS. Vamos fazer a conta? Quanto vai para a companhia de energia elétrica? 75. Então, qual é o tributo que incide sobre 75? Mais 25. Portanto, a alíquota é 25 ou é 33%? 33%. Mas fica escondidinho, vergonhadinho, a gente nem sabe. Gente, os 28% são calculados por fora. Então, cuidado quando você fala, puxa, é muito, é pouco, para saber quanto você já está pagando. Outra coisa importante para você saber: hoje, porque nós temos essa série de tributos, um tributo incide sobre o outro. É dizer, se você é um fabricante, fabrica alguma coisa, você paga IPI. Mas na sua fábrica você contrata o serviço de vigilância. O serviço de vigilância paga ISS. Como você não é contribuinte do ISS, aquele imposto que foi pago sobre o serviço entra no seu custo. Você acaba absorvendo aquilo, repassando no preço. Quando você vai calcular o IPI, que é sobre o seu preço, o que entrou na base de cálculo do IPI? O próprio ISS. É o que a gente chama uma incidência em cascata. Um imposto incide sobre o outro. No final do dia, vou repetir, ninguém sabe quanto está pagando. O governo está arrecadando, mas quem pagou quanto, você não sabe, você não tem notícia. A proposta dessa reforma tributária, então, é dar uma pequena racionalizada. É pegar ISS, IPI, ICMS e vira o tal do IBS, que é um imposto que vai ser para os estados e para os municípios. PIS e COFINS vai se tornar CBS. Vamos ter, depois eu vou falar sobre isso, o tal do imposto seletivo. Grosso modo, é essa a ideia da reforma tributária. Assim, eu vou falar para vocês, o que vem de reforma é algo perfeito? Não. O projeto inicial, a ideia inicial era muito boa. Mas Brasil é Brasil, Congresso é Congresso, e nós optamos, eu acho que foi uma boa opção, optamos por ter uma democracia. E democracia tem um preço, e o preço é o que nós estamos pagando aqui. Ou seja, aquilo que era muito bom, vai para o Congresso, vem o setor A, o setor B com lobby, etc., etc., e acaba de um projeto que era muito bom, fica em algo razoávelzinho. Ou seja, o projeto que nós temos é razoávelzinho. Certamente razoávelzinho é melhor que péssimo. Que nós estávamos num sistema péssimo, um sistema completamente opaco, que você não sabia quanto estava pagando. Vai melhorar um pouquinho nesse sentido. Mas sim, vai haver uma grande redistribuição da carga tributária.
Porque agora é um outro conceito que eu acho que é interessante a gente ter para falar a mesma linguagem. Quando a gente fala em tributação, todo o tributo, 100% dos tributos, são um instrumento pelo qual a sua renda vai para o Estado. Economicamente falando, todo o tributo é tributo da renda. Eu posso pagar o tributo da renda logo que eu ganho e chamo isso de imposto de renda. Mas uma parte da minha renda não vai para o Estado quando eu ganho, vai quando eu consumo. Então é o imposto sobre a renda consumida, ou seria o tal do imposto sobre o consumo que a gente está tratando aqui. A gente está tratando então de uma tributação da sua renda no momento do consumo. Como é que funciona hoje essa tributação da sua renda sobre o consumo? Dependendo do seu consumo, a tributação é distinta. Por exemplo, se você comprar um liquidificador, você vai ter um ICMS, que é 18% do preço. Agora, se a sua renda, em vez de ir para o liquidificador, for para um hotel, como é um serviço, vai 5%. Me pergunto assim, honestamente, é certo que duas pessoas com igual renda, um gasta num liquidificador, outro gasta num hotel, o cara que gasta no hotel paga menos imposto do que o que gasta no liquidificador? Será que essa separação é positiva? Ou será que não seria melhor a gente dar uma uniformizada? Voltando, uns ganham, outros perdem. Mas o objetivo seria que não interessa no que eu gasto, a minha renda vai ser comum. O projeto original tinha essa característica. Todo mundo, o que fosse que eu gastasse, ia ter a mesma tributação. Foi para o Congresso, setor daqui, lobby dali, outro acolá, etc., etc. E nós começamos a ter...